Eu vivi 9 anos em uma casa mal assombrada. Hoje a gente traz para nossa live uma pessoa que vai contar a experiência dele e da família dele, dentro de uma casa mal assombrada que fica no distrito de Icoraci, tá? Antes de qualquer coisa, a gente quer pedir para você deixar aquele bom e velho like depois neste vídeo que vai ficar aí no IGTV, tá? Quem ainda não acompanha, seguir as nossas redes sociais é Belém de Arrepiar no Instagram, no Facebook e lá no nosso canal no YouTube, onde a gente tem postado vídeos, mais de um vídeo por semana. Então acompanha a gente, dá essa força, fortalece as redes sociais Belém de Arrepiar para que essas histórias assombrosas se espalhem por aí. Tem uma novidade para vocês agora no início do ano. Eu estou programando para o mês de fevereiro o lançamento do nosso terceiro livro, cujo título é Lendas e Assombrações do Estado do Pará. Esse livro ele vai vir com 21 histórias assombrosas, contando algumas lendas, algumas talvez que vocês nunca tenham ouvido falar, talvez. Muitas dessas histórias eu colhi nos lugares de onde os relatos surgiram. Por exemplo, a história do morcegão de Marapanima. Já ouviram falar? Pois é, então aguarda que está vindo aí o nosso terceiro livro no mês de fevereiro. Essa semana ainda, talvez sábado, a gente disponibilize a pré-venda. Para quem acompanha a pré-venda é quando a gente abre para o pessoal comprar o livro antecipadamente com um bom desconto. O pessoal que já segue as nossas redes sociais e gosta dos livros, tem muita gente que já faz isso aí. Então a partir de sábado a gente deve abrir aí para pré-venda, a gente vai avisar vocês nas redes sociais. Eu ainda tenho alguns exemplares do livro Assombroso, que é o nosso primeiro livro. Essa versão aqui é a segunda versão dele, a outra, quem comprou sabe, a capa era toda escura. E agora a última versão é essa aqui, o livro Assombroso, pela editora Folheando. O livro tá bacana, tá legal. A orelhinha e tal, falando um pouquinho aqui do Natan. E aí tem o livro todo ilustrado pelo desenhos do meu amigo Angelim. Tá muito legal o livro, ó. Livro Assombroso. Ainda tem alguns exemplares, a gente vende pelo WhatsApp, não tem livraria. Muita gente pergunta, tem livraria? Não tem. Tá, tem no WhatsApp. Você consegue comprar através do WhatsApp 91 985 14 02 74. O WhatsApp também está na página, está no nosso Instagram, é fácil encontrar o número. Entre em contato que a gente explica melhor como a gente vende, como a gente entrega. Beleza? Antes de eu chamar esse nosso convidado para bater um papo aqui com a gente, eu queria lembrar vocês uma história que eu já contei nas redes sociais. Essa história está no livro Casas Mal Assombradas, tá? Essa história foi vivida, vamos dizer assim, foi testemunhada por mim em 2006, acho que foi em 2006, lá em Icoraci também, coincidentemente no distrito de Icoraci. Eu estava no trabalho, quando eu leio uma pequena matéria, um negócio assim, bem pequeno mesmo, no jornal, onde dizia assim, mais ou menos assim: família sofre com fenômeno poltergeist. Daí eu fui ler, aquilo me chamou a atenção, eu fui ler. Daí falava de uma família que morava numa casa onde tudo pegava fogo. Onde tudo pegava fogo. Que não é essa casa da história do nosso amigo, do Igor Novinsky, que vai contar daqui a pouco para nós, que vai dividir a tela para contar a experiência dele nessa casa, mas que também ficava em Icoraci, né? E aí aquilo me chamou a atenção, tinha um telefone lá. Eu entrei em contato e aí eu marquei um dia e fui lá com a minha esposa. Resumindo a história, né, no livro está um pouquinho mais detalhado. Resumindo a história, nós fomos lá e aí nós encontramos uma família completamente perdida em meio a fenômenos que talvez eles nunca tivessem tido contato na vida deles. Era uma casa onde tudo pegava fogo de fato. A casa não tinha mais móvel nenhum, para vocês terem uma ideia, não tinha mais móvel nenhum na casa. Eles não tinham cama, eles não tinham cômoda, eles não tinham estante, eles não tinham nada. Tudo havia pegado fogo.
E ao longo da casa inteira, que era uma casa grande, na realidade eram duas, uma antiga, que eles reformaram e foi ali que os fenômenos começaram, e uma nova, que ainda faltava rebocar, mas era uma mais nova, no mesmo terreno, para onde a família se mudou, e aonde também passaram a ocorrer esses mesmos fenômenos. Começaram na casa antiga e depois foram para a casa nova, e aí eles não tinham mais paz. Quando eu cheguei lá, gente, eles dormiam um do lado do outro em esteiras que haviam doado para eles. Eles não tinham mais nada, essa família. E aí a matriarca da família, uma senhora cujo nome eu não me lembro agora o nome dela, mas essa senhora, ela me levou lá no quintal e tinha uma pilha, uma imensa de uma pilha de coisas queimadas lá, roupas de tudo que é tipo que vocês imaginam, roupa de cama, roupa de banho, colchão, tudo que queimava, começava a pegar fogo, eles conseguiam apagar, mas não dava mais jeito, não tinha mais jeito de usar, e jogavam para ali, né? E era realmente uma situação bem assim, impressionante o que aquela família viveu ali. E o pior, né? A gente foi bater um papo na sala dessa senhora para ela me contar direito o que aconteceu, e aí eu estava de frente para ela estava de costa para a porta da rua, né? E a minha esposa estava do meu lado, a NASA. E aí tinha uma camisa, gente, tinha uma camisa pendurada na porta. Muita gente pendura a camisa na porta. Aí tinha uma camisa lá pendurada na porta. E a gente batendo papo ali, acho que depois de uns 20 minutos de conversa, ela me explicando o que tinha acontecido e tudo mais, que eles já não conseguiam dormir direito, que já tinha ido IML, tinha ido um padre lá, tinha ido o pessoal do Bombeiros, e ninguém dava jeito, e a família estava atormentada com aquilo tudo. E enquanto ela falava, eu olhei para trás dela, começou a sair uma fumaça. E aí eu falei assim, olha, a camisa ali tá pegando fogo. Ela virou de costa, gritou pelo genro dela, o genro dela veio, pegou a camisa, jogou no chão e pisou. Mas já tinha queimado ali uma parte considerável, estragou a camisa. A minha esposa olhou aquilo, ela ficou impressionada com aquilo ali. Ela nunca tinha visto nada parecido, né? Nós saímos de lá, ela ficou com aquilo na cabeça. Ela disse, tu viste, a camisa pegou fogo do nada. Então realmente aquela família sofreu muito com aquele fenômeno. E eles passaram um bom tempo, viu, gente? Ainda sofrendo aqueles problemas ali. Houve uma tentativa de se livrar deles quando eles se mudaram. Eles chegaram a vender a casa, porque a casa eles não conseguiam se livrar do problema ali. Então eles venderam o imóvel, se mudaram para outro lugar. Realmente foi uma situação bem difícil para aquela família ali. Eu tentei no início do ano encontrar algum deles. Eu tentei. Tem um amigo que mora lá, um colega do trabalho. E aí eu perguntei para ele, sabe onde fica aquela casa? A casa fica numa rua lá em Coraci chamada Berredos, né? E aí eu perguntei para ele, sabe onde fica aquela casa lá da Berredos? Ele disse, eu sei. E aí eu perguntei para ele se ele sabe aonde está a família, e eu perguntei para ele se a casa ainda existia, né? A casa não, as casas, que era uma do lado da outra, uma antiga e uma nova, que eles tinham feito mais recentemente. E aí ele disse que eles venderam a casa e quem comprou derrubou, fez uma outra construção lá, derrubou, e a família se mudou para um outro lugar. Eu fui atrás desse lugar, eu não encontrei ninguém. Aí disseram, olha, um dos genros, ele é flanelinha, é uma igreja que ele trabalha como flanelinha. Eu fui atrás, tentei encontrar o homem lá, não consegui, gente. Eu não sei mais o que aconteceu com essa família, não sei. Depois eu escutei várias coisas, que tinha uma moça lá que descobriram que era o epicentro dos fenômenos, que essa moça depois teria morrido. Enfim, depois eu escutei umas boatarias aí que eu não sei se é verdade, né? O que eu conto pra vocês, a questão da camisa e tal, a história lá da casa com as paredes todas chamuscadas, em vários cantos, várias marcas de queimado ali. Eu realmente vi aquilo, vi a pilha de roupas queimadas, e escutei lá da matriarca da família a história, realmente uma experiência bem sinistra que aquele povo viveu ali, tá? E é o seguinte, quem é que vai conversar com a gente hoje? É um contador, tá? Um rapaz chamado Igor Novinsky, tá? Que viveu com a família dele numa casa antiga, né? Infelizmente a gente não pode mostrar uma casa alugada, né? Então eu não posso aqui mostrar, dar o endereço da casa, enfim, não preciso explicar porquê. Mas
foi numa casa antiga, lá no distrito de Coraci. Essa história dele, inclusive, eu já tinha terminado o meu livro Casas Mal Assombradas, já estava tudo certo, aí ele me veio e contou essa história. Ele disse, poxa, eu tenho que colocar essa história no livro. E aí eu dei uma atrasada na saída do livro, mas eu incluí essa história no livro. Inclusive ela é a última história do livro, né? Ela tem mais de uma ilustração, porque além da ilustração do Angelim, ela tem também duas ilustrações que são duas imagens que o Igor mandou. Claro, a pedido dele, a imagem não ficou clara, eu embacei, tá? É só para o pessoal ver que existe ali um fato, realmente aquilo ali aconteceu, né? Aí eu botei a imagem mesmo assim, eu dei uma borrada na imagem, botei ela lá para a galera ver. Mas a história dele é bem impressionante, ele viveu lá na década de 90, ele passou 9 anos lá, pelo que ele me contou. No meio disso tudo, teve ocorrências assim, digamos, bem tristes na experiência dele. Eu vou deixar o Igor, né, contar isso aqui. A gente vai começar, daqui a pouco eu vou pedir para ele solicitar para participar do vídeo, para a gente dividir a tela, né? Ele vai falar, eu vou bater um papo aqui com ele, ele vai falar. E aí depois eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá? Então, conforme a gente for no decorrer da live conversando e tudo mais, se surgir dúvida, pergunta aí, eu vou dar uma lida aqui, eu estou acompanhando, né? E aí eu vou fazer de tudo para repassar a tua pergunta para o nosso amigo Igor, tá bom? Então, Igor, se tu está assistindo a live já, tu pode solicitar aí a participação no vídeo para a gente começar a bater esse papo aqui com a galera e contar como foi essa tua experiência nessa casa mal assombrada na década de 90. Imagina, né? Eu recebo relatos de pessoas que passam assim um mês na casa. Um mês em casa que é mal assombrada, a pessoa vai embora. A pessoa não aguenta mais. Aí tu imaginas a pessoa, uma família inteira, viver durante 9 anos numa casa assim, os problemas que a família passa. Eu já postei vídeo no YouTube, já deve ter uns 3 anos esse vídeo, de um senhor que me passou um áudio, esse senhor. E aí nesse áudio ele conta sobre a experiência que ele teve em uma casa mal assombrada na rua Cesário Alvim, ali na Cidade Velha. Ele passou a infância dele, não sei mais quantos anos da adolescência, vivendo ali. Então ele disse que a casa era muito mal assombrada. Ela não era mal assombrada, ela era muito mal assombrada. Esse vídeo ele está no YouTube, já tem uns 3 anos que eu postei lá. E tem uma parte do relato que ele me passou por áudio, né? Ele não quis que eu fosse lá, que a gente conversasse, que eu gravasse, enfim. Ele me passou por áudio. E aí tem uma parte do áudio que ele se emociona, né? Dá aquele nó na garganta, assim, né? De quem está segurando o choro. Aí ele dá uma respirada e ele volta a falar sobre a experiência que ele teve lá. Para vocês terem uma ideia, o negócio lá era tão mal assombrado, né? tão assim, intenso, que aparecia de tudo lá. No vídeo ele conta que teve uma noite que a mãe dele viu uma mulher com voz de cantora lírica andando pelos corredores da casa. Ela ficou olhando aquela mulher, né, admirada, não acreditava no que ela estava vendo. E aquela mulher foi caminhando e sumiu em direção à sala. Então realmente era um lugar assim bastante visagento esse que esse senhor relatou aí a respeito dessa casa na Cesário Alvim. Quando eu contei essa história nas redes sociais, muita gente queria saber onde era a casa, né? Poxa, mas Natan, tu não conta onde é a casa, qual é o endereço da casa? Em boa parte das vezes, acho que a grande maioria das vezes que alguém me envia um relato sobre uma casa mal assombrada, a pessoa diz onde é a casa, ela dá um endereço, eu sei onde é, mas raramente eu posso dizer aonde fica a casa, por uma série de motivos. Por exemplo, hoje, essa casa que o Igor viveu é uma casa que era alugada. Então eu sei onde é, mas nem eu nem ele podemos dar o endereço. A da Cesário Alvim também era uma casa alugada. Eles passaram muitos anos lá. E essa casa ainda existe. E pelo que eu olhei quando eu passei lá na frente, pela narrativa daquele senhor que me contou a história dessa casa, ela não mudou nada. Nada mesmo. Eu acho que é o Igor que está pedindo aqui para participar. Opa, o pessoal tá dando feedback aqui, tá dizendo que tá tudo certo. Igor, meu amigo, boa noite, bem-vindo à nossa live de arrepiar aqui
né, no Instagram, Belém de Arrepiar. Muito obrigado por tu teres aceitado participar desse nosso encontro aqui, dividir com a gente essa tua experiência. Eu estava falando para o pessoal que eu já tinha fechado o meu livro e que eu dei uma atrasada só para incluir a tua experiência, a tua história, né, que tu dividiu com a gente no livro Casas Mal Assombradas. Então, meu amigo, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Natan, boa noite a todos que nos assistem. Uma satisfação grande estar fazendo parte aí desse canal, junto contigo e com todos que acompanham o canal, para a gente dividir um pouquinho a experiência que tivemos, né? Na década de 90, como você bem mencionou, eu fui morar junto com meus pais e mais 2 irmãos em uma casa que fica em Coraci, fica bem próximo da orla de Coraci. E era a casa dos sonhos, era um casarão antigo. Eu vi alguém perguntar aí se era um casarão antigo. Sim, era um casarão antigo, tá? Bem amplo, avarandado, de ponta a ponta, com aquele belo e velho porão embaixo, né? Assoalho. E a única parte que tinha piso de laje era a cozinha, com banheiro. O resto era tudo assoalho, aquele forro bem alto, né? E uma casa bem ventilada. Então nós fomos viver nessa casa exatamente no ano de 1990. Igor, é claro que eu não gostaria que tu informasses o endereço da casa, porque eu sei, né, que a casa era alugada, então eu te peço para não informar o endereço. Sim, da claro, casa. Mas pelo teu relato, né, pelo que a gente conversou, pela casa que eu vi como é a casa. Ela é aquela clássica casa mesmo daquelas casas mal assombradas, né? Ela tem uma aparência de casa mal assombrada, né? Aquele casarão grande, né? Aquele chalezão. Todo mundo já me perguntava, né? Todo mundo me perguntava, essa tua casa é mal assombrada, cara? Porque, nossa, ela parece, né? E tudo. Gente, eu não vou falar muito não, porque tem gente que não acredita, né? A gente conta essas coisas, as pessoas, conversa fiada e tudo. Então eu acho que hoje eu tô no lugar certo para contar as coisas que a gente com certeza. Lá. Com certeza tu estás no lugar certo. E aí tu me falaste o seguinte, que essa casa, embora ela tenha, né? Porque ela ainda existe a casa, ela tem essa aparência de casa mal assombrada. Os teus pais, acho que era tua mãe, né? Que tu falava que tinha um sonho de morar numa casa assim, não é isso? Era, né? Eles queriam aquela casa grande, aquele espaço, porque a gente tinha cachorro também, então eles tinham esse desejo de que a gente tivesse assim, uma casa bem mais ampla. E como eles já tinham uma certa idade, eles queriam viver, né, com mais comodidade, com mais qualidade de vida, um ambiente mais ventilado, coisas dessa natureza. E a casa era perfeita para isso, né? Perto da praia, a gente sentia aquela maresia que vinha de lá, aquele ventinho gostoso, né? Caminhava ali pela orla pertinho aí, via. Então estava tudo maravilhoso. Eu adorei. Eu era menino, tinha 10 anos de idade. Então eu corria ao redor da casa. A casa tinha um quintal imenso. Tem um quintal muito grande, muito grande. Então aquilo ali para mim era o paraíso. Eu corria solto na casa o dia todinho. Quando estava em casa, brincava com a minha irmã, que era menor que eu, com os vizinhos, tinha essa oportunidade. Então a casa era perfeita pela manhã. E quanto tempo depois que vocês se mudaram para lá, vocês começaram a perceber esses fenômenos? E o que começou a acontecer? Porque geralmente isso é meio progressivo, né? O cara muda, né? Aí acontece uma coisinha aqui, uma ali, aí parece que as visagens ficam meio à vontade e começam a aparecer um pouco mais. Então conta como é que foi isso aí pra gente. Na verdade, o que eu vejo muito assim, o que eu consegui absorver nessa experiência que eu vi, é que esse sobrenatural, ele sempre procura alguém vai captar, alguém vai ter um canal aberto para que esse sobrenatural possa se manifestar, né? Então, assim, a minha mãe foi a pessoa que tinha esse canal aberto. Ela tinha muita facilidade para sentir, ouvir e ver, né? Então,
o primeiro evento que chamou a atenção é o seguinte. Como eu disse a todos, a casa ficava... tinha um porão, atrás desse porão, no final do porão, existia uma espécie de lavanderia, era como se fosse um quartinho que tinha um banheiro, era como se fosse algo para o empregado dormir, alguma coisa dessa natureza. Então lá era usado como lavanderia, ficava a máquina de lavar, e a minha mãe ainda tinha saúde para isso, à época, ela usava esse cômodo para lavar as roupas. Ela ficava a manhã inteira sozinha lá lavando roupas. E eu me recordo que isso era um sábado, eu estava em casa, mas eu estava lá em cima. E quando eu vi a minha mãe me chamando, Igor, eu ouvi longe aquilo lá me chamando. Aí eu desci, tinha que descer, a única escada que descia era pela frente, desci, saí rodeando a casa por baixo. Quando cheguei lá, ela estava sentada lá, meio esbaforida, né? Eu falei, o que foi, mãe? Ela, não, só me ajuda a carregar essa roupa aqui. Aí eu disse, tá, mas o que foi que aconteceu? A senhora tá nervosa? Aconteceu alguma coisa? Não, depois eu converso contigo. E aí eu ajudei ela a subir com umas roupas que já tinham sido lavadas. E quando nós subimos para estender numa das varandas, né, ela começou a ficar triste, né? Eu falei, mãe, o que foi que aconteceu? Aí ela me chamou e disse assim, não, filho, eu te chamei porque eu pensei que tu tava correndo pro quintal. Né? Eu falei, não, mãe, eu tava aqui em cima assistindo TV. Aí ela falou, não, filho, é porque eu vi passar uma criança correndo pro quintal. Aí aquele foi o primeiro evento, né? Ela falou pra mim, e depois ela falou pro meu pai. E, por incrível que pareça, isso continua acontecendo outras vezes. Né? E assim, eu já comecei a ir com ela pra lá, ficar com ela, pra ela não ficar mais sozinha nessa lavanderia. Né? E assim, eu tava lá uma vez com ela, ajudando ela e tal, conversando com ela. Nessa época não tinha celular, não tinha nada, a gente conversava. Aí de repente ela deu um susto assim, o que foi, mãe? Ela passou ali de novo. Então, o trajeto desse vulto, dessa criança, ele saía a casa para cá, a frente da casa para cá, e o quintal aqui, para a esquerda. Então, o vulto passava assim, para cá, para o quintal. O tempo inteiro, foram vários episódios. Então, isso aí começou a chamar a atenção da gente, essa criança, né? E, assim, os cachorros, eles tinham um negócio de correr lá para baixo, latir, correr. A gente, não, tem alguém aí, não era nem gato sequer. Né? Então, isso chamava a atenção da gente. Aí, com algum tempo depois, essas aparições elas já subiram. Já não estavam mais acontecendo lá embaixo. Né? Como eu te disse, a minha mãe, ela tinha essa mediunidade, como as pessoas costumam dizer, né? Ela tinha essa facilidade. Então, já começou a acontecer dentro de casa. Né? A gente já via vulto, segundo ela via pessoas passando do corredor, que era muito grande, para a cozinha e desaparecia no fim da casa. Várias vezes isso aconteceu. Então, começou assim, com vultos, espectros passando para um lado e para o outro, né? E a recordação que eu tenho é que eu vi um episódio que eu achei muito interessante, assim, que eu tomei um susto muito grande. Estávamos eu, o meu irmão e a minha irmã, a gente estava no último cômodo da casa, que era um quarto. Esse quarto aí tinha a porta e uma janela que dava exatamente para a cozinha. A cozinha estava com as luzes apagadas. A minha mãe, ela tinha viajado para o Rio, ela foi fazer uma cirurgia, que ela tinha tido um AVC e ela foi fazer uma cirurgia para reparar. Então, era a véspera dela voltar dessa cirurgia. Então, a gente estava ali naquela ansiedade, já à noite, né, esperando o voo chegar. E quando eu olhei para, assim, num relance, eu olhei para a cozinha. Não sei se você recorda, naquela época as pessoas usavam muito aquele sugar, era um negócio que colocava em cima do fogão para puxar gordura. Aquilo ficava bem alto, né? Então, num lance de olhar que eu olhei, eu vi uma mulher muito alta. Na verdade, a sensação que eu tive é que ela não era tão alta, que ela estava
flutuando, acima do chão, assim, flutuando, porque a cabeça dela era da altura do sugar, né, assim, toda de branco, com cabelo comprido, muito preto, e ela passou, eu me arrepio todinho, só de lembrar, e ela passou de novo do corredor para o fim da casa, que seria o banheiro. Então, aquilo me chocou, eu fiquei assim, eu gritei, nossa, o que é isso que está acontecendo? Minha irmã, o que foi? Olha, eu acabei de ver uma mulher passar aqui, né, e meu irmão, bora lá olhar isso, não sei o quê, e levantamos, olhamos, nada, não tinha nada, para dizer, foi alguém que estava, até porque estávamos só nós em casa, né, meu pai tinha ido para o aeroporto, esperar a minha mãe chegar. Então, foram esses os primeiros eventos que aconteceram na casa que começaram a chamar a atenção da gente. Igor, e havia umas pessoas na casa, né? Teu pai, teus irmãos, eles também relatavam esses avistamentos? Então, a minha irmã, que foi morar algum tempo depois, ela já foi morar com a gente, né? Ela estava casada, foi ela, o marido e um filho. Ela foi morar conosco, então ela também começou a ver determinadas coisas. E, assim, ela sentia muito incômodo na casa. Às vezes, quando ela ia dormir, ela sentia aquele incômodo, né? Como se tivesse alguém vigiando o sono. Era essa queixa que ela tinha, né? E todo mundo, Natan, todo mundo tinha medo de ir na tal da cozinha à noite. Porque todas as queixas giravam em torno daquela cozinha, né? Então, a minha irmã, ela se queixou muito mais de que via, sentia presenças e assim, o meu pai, ele era um militar reformado, era aquele cara que falava grosso e que se dizia ateu. Então ele dizia, eu quero que a visagem venha dormir comigo, pode bater na minha porta, pode entrar. Então esses caras são os que menos vão ver mesmo. Nunca aconteceu, ele nunca se queixou de nada, né? Então ele, não sei se essa reação dele fazia com que acabasse canalizando mais para as pessoas mais sensíveis a esse tipo de manifestação, que era minha mãe, a minha irmã, né, que faleceu, que nós vamos entrar com essa história no circuito, e eu que tive alguns eventos dessa natureza que cheguei a ver o vulto, né, e sentia essas presenças esquisitas em casa. E o centro dos acontecimentos era a cozinha da casa, então? Era a cozinha, né? Porque a energia parece que ela girava em torno ali da cozinha, ela vinha da porta da rua para dentro para ir para a cozinha, né? Que antes a cozinha ela tinha uma porta com uma escada enorme que descia para o quintal, tá? Esse quintal, repito, era muito grande. No final dele tinham muitos tajá, só que o pessoal dizia lá na rua que o tajá era curado, porque morava uma senhora lá que tinha esse hábito de jogar água com sangue nos tajás. E eram tajás muito grandes, assim, né? E era um tajá que, segundo o pessoal dizia lá, eram os tajás que eles assobiavam. É como se fosse um assobio que eles faziam. Tem tajá que é um homem, né? Que faz a figura de proteção de um homem. Esses não. A visagem desse tajá era de assobiar. Dizia a minha mãe que escutava às vezes, isso acontecia ao fim da tarde, 6 horas da tarde, da janela da cozinha para lá se escutava esse tipo de assobio que vinha de lá. Enfim, são várias coisas que a gente vai lembrando, vai conversando e vai lembrando o que acontecia na casa. Agora, ao longo das experiências que vocês viveram lá, nesses 9 anos, dentro desses 9 anos, se não me falha a memória, isso está lá na história do livro, tu perdeste 2 pessoas importantes da tua família, é isso? Na verdade, foram 3 pessoas, né? Foram 3 pessoas? 3 pessoas. Essa minha irmã faleceu, ela morreu 5 anos depois que a gente tinha se mudado para casa. Que é a irmã que eu falei agora que sentia a presença, que se queixava disso. É a irmã que se mudou com o marido e com o filho, que não morava lá, depois se mudou para lá. Exatamente, aí foi morar conosco. Então essa minha irmã, ela estava grávida. Estava grávida de gêmeos de 5 meses, em 95. E ela foi participar de um simpósio, tá, no trabalho e tudo. E lá ela teve um mal-estar, tá? E
encaminharam ela para urgência de um hospital em Belém. Quando chegou lá, a médica olhou, pelo que eu ouvi, né, as colegas dela contaram para minha mãe, ela gritava muito, ela gritava assim, de uma forma desesperadora, né, e ligaram, eu estava ao lado do meu pai quando ele atendeu o telefonema, avisando que ela estava nessa situação, ela gritava muito e a médica disse o seguinte: olha, leve a sua filha daqui, porque o que está acontecendo com ela é espírito. Isso não é medicina. Ela está precisando de atendimento espiritual. Vocês precisam levar ela para algum lugar onde possa fazer esse atendimento espiritual. Isso não é normal, tá? Então, assim, a minha mãe de Quaraci, isso tudo aconteceu no centro de Belém. Minha mãe saiu de táxi correndo para Quaraci, para Belém, para o centro. E chegando lá, eles já tinham meio que dopado ela, né? Ela estava já mais sob controle. E a médica voltou a repetir para minha mãe: olha, a senhora tem que levar sua filha para algum atendimento espiritual, porque o que está acontecendo com ela não é normal. A medicina, eu não estou conseguindo identificar aqui, diagnosticar algo que eu possa atender a sua filha. E a minha mãe, desesperada, né, vendo a filha ali grávida, aquela situação, colocou a minha irmã no táxi e trouxe de volta para Quaraci, né? E ainda meio triste lembrar isso. Ainda Imagina. meio... Ela veio no colo da minha mãe no táxi, né? E a minha mãe vinha passando a mão no rosto e ela só dizia assim: mãe, eu tô bem, né? Quando ela conseguiu tornar um pouco, eu tô bem, preocupada, né? Prestes a morrer, mas preocupada com a mãe, que sofria do coração, minha mãe tinha problema de pressão alta, essa coisa toda. E quando chegou no pronto-socorro, ela já tinha falecido. E aquilo foi um choque muito grande para nós, né? Primeira vez que a gente estava vivenciando aquilo, morrer alguém tão próximo ali todo dia com a gente. Muita gente não conseguia entender. A minha irmã faleceu, naquela época, em 95, não tinha estrutura para que os fetos pudessem ser amparados numa incubadora, alguma coisa. Infelizmente ela perdeu, foi ela e os bebês foram embora, e aquilo chocou profundamente a família. Meu pai, ele ficou assim muito, muito abalado, né? Moveu mundos e fundos, foi para o CRM, foi para o Conselho, né, de Medicina do Pará, registrou queixa, fez tudo que pôde, né, com relação a esse caso, porque no entendimento dele, ateu, aquilo foi uma negligência médica, né. E mais à frente, tanto, Natan, prova que, falha a memória, 1 ou 2 anos depois, se não me falha a memória, foi 1 ano depois, foi necessário fazer a exumação do corpo da minha irmã para confirmar os motivos da morte dela. Tá? Se falou em aneurisma, se falou em eclâmpsia, se falou em várias coisas, e foi necessário que se fizesse a exumação do corpo, né? Porque ficou aquela dúvida, as pessoas não conseguiam entender o que foi que aconteceu. E aí, a partir daí, dessa questão toda do falecimento da minha irmã, outros eventos começaram a ficar mais intensos na casa, né? Houve, por exemplo, um episódio numa manhã que o meu irmão acordou, ele contou isso, né? Ele acordou e quando ele abriu o olho, ele viu um espectro, como se fosse da nossa irmã, ali assim, ó, olhando para ele, dormindo, acordando, né? Ele deu um pulo da cama, respirou fundo, ele já tinha um pouco ele tinha uns conceitos espíritas, ele tinha, né, uma doutrina espírita, tinha uma leitura, ele conhecia um pouco disso, né? Então ele conseguiu encarar isso com um pouco mais de naturalidade, passou para todos nós, né? E meu pai começou a amolecer o coração com isso aí. Daí, Natan, as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas. Eu lembro de um episódio que eu estava escutando música. Então, assim, meu pai, repetindo, era aquele cara militar, então não era qualquer música que tocava, não. Ele não gostava, então eu escutava muito com fone de ouvido.
E eu tava com um som, naquele tempo era CD, né, com som, aquele som grande, tava com fone de ouvido, ele mais assim ao meu lado, eu tava só sentado escutando, quando de repente, Natan, o som simplesmente apagou. Aí eu tirei o fone, ele disse, pai, o som parou aqui. Ele falou, como parou? Parou, pai, desligou. E assim, eu tentei ligar o som, não funcionou. Eu disse, esbandalhou o som. Levei aquele ralho violento, né? Baixo, não sei o que, não sei o que. Bora. Não foi no outro dia, ele foi lá, apertou e o som funcionou. Isso, ele ficou assim, coisa é essa que está acontecendo aqui, né? Então assim, luz da cozinha, a gente apagava. E vinha embora aqui para frente, para o primeiro cômodo, para assistir TV, essas coisas. A gente ia para um quarto, lá estava a luz acesa. Então essas coisas aconteciam e deixava a gente assim, nossa, o que é que eu vou fazer? Né? As pessoas perguntam, cara, mas por que vocês passaram tanto tempo lá? Meu pai não ligava para isso não. Para ele, como ele dizia, eu quero que a visagem venha aqui, venha dormir comigo aqui. Então aí ele foi levando isso para ele, era coisa da nossa cabeça, era coisa da cabeça da mamãe, né? E depois que a minha irmã faleceu, a mamãe ficou assim muito abalada com aquilo e passou a ficar um peso. Ela se queixava muito disso. Existia uma presença assim pesada na casa, sabe, de mal-estar, muito grande. Então, depois desse evento que a minha irmã partiu, a sensação que a gente tinha é de que aqueles eventos de vulto, aqueles eventos de mais simples, eles ganharam força. É como se a gente tivesse perdido para o mal uma pessoa que a gente amava tanto. Agora, uma pergunta. Vocês souberam, alguém perguntou para a médica por que ela falou isso? Por que ela, ao invés de atender, ela emitiu uma opinião dessa? Natan, eu realmente não sei te responder essa pergunta, porque eu imagino que no desespero a minha mãe não se preocupou muito em perguntar, mas por que a senhora está dizendo isso? Né? Até porque a minha mãe se assustou com o relato das amigas dela, quando disseram realmente, dona, a sua filha estava aqui gritando, ela se esperneava, ela gritava, ela puxava o cabelo, eram umas coisas assim estranhas, entendeu? Revirava o olho, eram umas coisas assim. Então, foi essa a informação que as amigas da minha irmã passaram para minha mãe. Com base nisso, eu acredito que a médica até também achou estranho, né? Achou que tinha alguma coisa de errado, que fugia à medicina. E a minha mãe também ficou com, assim, não foi só com base no que a médica disse, né? Foi com base que todo mundo testemunhou, todo mundo viu o que estava acontecendo com ela naquele momento, né? Antes disso, a tua irmã se queixava de avistamento, de estar passando por algum tipo de situação, como a tua mãe passava, de ver, de Sim, ouvir? sim. Sim, a minha irmã se queixava de que ela sentia uma presença ruim na casa, né? Como eu já disse, ela sentia que alguém a observava enquanto dormia, né? Ela tinha receio também de ir no banheiro à noite, de madrugada, essas coisas. Ela sempre se reservava muito com isso. Mas essa troca de informação era muito entre ela e a mamãe, meio que ali, né? Em secreto. Até porque, como eu era criança, ela procurava não participar muito dessas coisas. Eu já fiquei sabendo disso um pouco depois, quando eu fiquei um pouco mais entendido das coisas, a mamãe vinha me contando esses episódios. Igor, a gente está chegando aqui em 45 minutos de live, passa rápido, né? Tem Muito rápido. uma boa quantidade de pessoas assistindo. E eu vou abrir para perguntas agora. Bora ver se alguém Certo. tá fazendo alguma pergunta aí para você. Acho que tu pode ler aí também, aí eu vou te repassar a pergunta. Se quiser responder, tu responde, senão a gente pula, passa para outra, tá bom? Para mim não tá aparecendo nada aqui não, tá travado aqui. Parou no Peraí, meu. deixa eu dar uma olhada aqui. Se tiver, você pode ler. Deixa eu ver aqui se alguém está perguntando alguma coisa. Bom, eu não sei se vai poder responder essa pergunta que tu era
menino, alguém está perguntando o que constou na certidão de óbito da tua irmã. Sabe de responder? É a Pois é, Cibele depois Pureza que está perguntando. foi feita a exumação e aí constataram aneurisma. Então, na certidão de óbito foi aneurisma. Uhum. Tá. Tem um rapaz aqui, o Rick Ponte, está perguntando o seguinte: já falaram que a criança que tinha lá, né, que aparecia lá, era o Zezinho? Olha, eu acho que o Zezinho, eu não sei se é exatamente isso, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa, ele está mais relacionado à religião, né? Ele tem uma sequência dentro da religião que eu não acredito que seja o caso, tá? Até porque era uma criança e, pelo que a minha mãe dizia, ele era uma criança branquinha, loirinha, cachinhos e passava vestido, sempre com uma roupinha assim branquinha, era isso assim. Então ela nunca mencionou que fosse algo relacionado ao menino Zezinho, por exemplo. Entendi. Tem uma outra pessoa aqui, a Rosalva. Peraí. A Rosalva está perguntando o seguinte: a Rosalva Arenga 77. Hoje você sente algo sobrenatural? Hoje não. Hoje nada além do. Não sinto nenhum tipo de presença, nenhum tipo de avistamento, nada assim, tranquilo. Depois que nós saímos de lá, parece que tudo ficou lá, né? Assim, importante eu falar para vocês que nós mudamos de lá em 99, só eu e minha irmã caçula, a gente saiu daquela casa a jato, depois que a minha mãe morreu, né? Teve a sequência da minha irmã, em 95, em 98 meu pai, em 99 a minha mãe. Aí não deu mais, gente. Aí eu olhei para minha irmã e disse: mano, vamos embora daqui porque tu é eu. Até engraçado, mas saímos de lá às carreiras, assim, colocamos tudo dentro do caminhão, os cachorros na carroceria e vamos embora, deixa tudo para trás. E a informação que eu tive, inclusive eu acho relevante dizer isso aqui, eu não sei se é verdade, eu não tenho como provar isso, mas o que chegou para mim é que alguns anos depois, uma família foi morar nessa casa e que essa família foi vítima de como diz os antigos, um desastre, um acidente de carro e que todos morreram. Foi isso o que eu soube. Chegou essa informação para mim. E hoje essa casa ela continua fechada. Não mora ninguém na casa. A casa está lá intacta, inteira, não tem nada caindo aos pedaços. Para ficar mais apavorante, cresceu uma enorme mangueira na frente dela, enfim. É isso. Então, você ouviu falar que depois de vocês, uma família se mudou para lá e todos morreram num acidente de carro morando nessa casa. Morando nessa casa. Tá. A Isa Brito está fazendo uma pergunta que eu acho que tu já respondeste. Depois que vocês saíram da casa, os fenômenos pararam de acontecer? Pararam, né? Pararam, conosco sim. Pararam. Tá. Também o prejuízo foi grande, né? Foram 3 que a gente perdeu morando lá. Angelimana está perguntando o seguinte: você sabe dizer se esses fenômenos continuam a acontecer lá na casa, né? É como eu disse a você, o único episódio que eu soube é dessa família que morou e que teriam morrido em um acidente de carro. Agora eu asseguro a vocês, assim, a casa, você olha para ela, você vê beleza, mas tem algo estranho, especialmente para mim. Eu olho para casa assim, dá um terror, dá um gelo na gente, assim, sabe? É uma casa que tu sente que tem uma coisa pesada lá. Igor, o Guto Ruffel é o professor, aliás, é um professor, né? Eu conheci o Guto. Ele está perguntando o seguinte: boa noite, Igor e Natan. Algum padre, pastor ou outro religioso chegou a ir na casa? Isso, lógico, Sim. Quando vocês moravam lá. Sim, sim. Depois de tantas coisas, a minha mãe, depois que minha irmã e meu pai foram embora, minha mãe deu uma guinada religiosa e ela tinha umas amigas, umas pessoas que eram da igreja evangélica, ela pediu para que essas pessoas fossem lá orar.
E no meio dessa oração, a pessoa falou, olha, a senhora precisa ter muita fé, precisa orar, precisa estar ungindo essa casa. Existe aqui uma presença muito pesada, uma presença muito maligna, né? Então a senhora precisa continuar orando para que Deus possa tirar esse mal daqui de dentro dessa casa. Isso aí foi um fato que aconteceu, sim. Nós tivemos esse tipo de evento lá em casa. Tá, o Renan, 03 Guimarães, ele está fazendo uma pergunta, se quiser responder, você responde, senão a gente pula. Ele está perguntando qual o motivo das mortes de seus pais. Meus pais foram mortes naturais. Tá. Tem gente aqui dizendo que já sabe onde é essa casa. Tem gente perguntando aqui se fica na Quinta Rua. Não responde, Igor, por favor, né? Tá longe, gente, tá longe. Tem gente dizendo que já sabe onde é a casa, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém fazendo alguma pergunta aqui. Tem muito comentário. Ó, a Carla Maria Moreira Machado está perguntando: você tem coragem de voltar lá? Nem pensar. Nunca mais. Não quero nem encostar no portão. Eu olho daqui, do outro lado da rua. Não tem condições. O peso é muito grande, o sofrimento foi muito grande. O Rubens Elias está perguntando, fica em qual rua, mas não dá para falar, Rubens, que era uma casa alugada. Gente, a gente não pode falar muito, porque a casa, ela é de uma pessoa que trabalha com isso, que vive alugando casas, né? Então, assim, é uma casa que eu não posso fazer isso, que eu vou acabar com o aluguel da mulher lá. Olha, a Luciana Underline Cher está perguntando: alguém habita essa casa atualmente? Você já falou que ela está fechada, Não. né? A casa, ela tá, como eu repito, tá intacta, tá prontinha para alugar, gente. Inclusive, tá pronta para alugar. Mas não mora ninguém lá, não. Tá, a sai daqui agora já, tá perguntando o seguinte: vocês souberam se alguém já havia morrido na casa ou se suicidado? Porque às vezes o espírito não se desprende do local. Eu lembro que tu falaste que tinha um cemitério por perto, não era isso? Gente. Aí a gente vai entregar, mas tudo bem. Não, então não, você vai entregar, não fala. Pula. Vai entregar um pouco. Não, pula. Então pula essa parte aí. Você ainda vai em Coraci? Sim, essa casa continua lá? A casa continua, né? Tu vai em Coraci ainda? Vou muito. Tá. Isso aqui quem perguntou foi a Aloha Sobela. Deixa eu ver aqui, quem mais? Bom, faltam 7 minutos só para esclarecer aqui, Igor. Se eu passar de 1 hora, eu não vou conseguir postar no IGTV o vídeo, né? Por isso que eu fico aqui policiando o horário. Então, são 21h53 aqui no meu relógio. Eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais, falasse alguma coisa aí para finalizar a nossa conversa, desse algum recado. Fique à vontade. Bom, Natan, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando aí de dividir com todos, né? Uma experiência que a gente teve. Dedicar a todos aí o nosso carinho, né? Obrigado por terem nos acompanhado, terem escutado um pouquinho da nossa história. Afirmar aqui para todos, gente, o sobrenatural existe. Ele está nas cidades, ele está nas estradas, ele está nos igarapés, nos rios. E a gente precisa respeitar isso. Independentemente de religião, de credo, a gente precisa respeitar isso. E eu torço para que todos tenham paz, tranquilidade, né? Saúde, nessa época tão difícil que nós estamos passando, com fé. Seja qual for a tua fé, segue firme, segue em paz, com amor. Tudo a gente supera, tudo passa. Esse é o meu recado, com carinho para todos. Olha, tem gente comentando aqui que passou muito rápido, que tinha que ter a parte 2. Né? Quem sabe aí a gente bola uma parte 2. Igor, muito obrigado. A gente que agradece por tu teres vindo aqui, dividir com a tua história de vida, essa história pessoal, né, que tem, no meio dela tantas perdas. Sim. E a gente agradece demais por a tua companhia aqui, o teu relato. Eu espero
que a gente possa se conhecer pessoalmente, que a gente se fala muito pelo Zap até então, Sim. mas espero que a gente se conheça pessoalmente, que a gente bata um papo. Você é uma pessoa muito agradável, muito sincera, muito honesta no teu relato, e a gente fica muito agradecido por você ter vindo aqui contar isso tudo para nós. Muito obrigado, boa noite para ti. Agradeço, Galera, muito obrigado também pela companhia da galera que esteve aqui até agora, assistindo a live, fazendo as perguntas, interagindo, ou então só caladinha aí, né, escutando a história do Igor. Gente, valeu, muito obrigado e até o próximo relato.